Imagine que num futuro não muito distante todos os humanos foram extintos e só restaram os animais. Só que além deles terem ganhado poderes, eles começaram uma guerra que viria se estender por muito tempo. Esse é um pequeno resumo da história que me ajudou a criar a minha própria coleção de cartas. E hoje eu vou apresentar um pouco da história dela e todo o universo, as mitologias que envolvem isso aqui para vocês. Sejam bem-vindos aos Reinos de Dabloverso. Sim, eu disse coleção de cartas e não jogo de cartas, até porque essas cartas aqui não são muito funcionais. Elas só foram feitas única e exclusivamente para colecionar. São cartas que eu mesmo fiz, eu que criei os personagens, os layouts, os designs, que são simples, basicamente. E essas cartas não dá para jogar com elas, não consegui criar nenhuma dinâmica ainda, nenhuma mecânica que dá para jogar com elas, mas talvez no futuro pode ser que eu crie, mas agora eu não penso nisso. Tá, mas o que é Dabloverso? O que significa essa palavra? De onde ela veio? Pois bem, dentro da história dos reinos de Dabloverso, Dabloverso é o nome do universo que tudo se passa, da dimensão alternativa que é parecida com a nossa. Tem um planeta Terra e tudo mais, com a única diferença que agora os animais é que comandam tudo. Já na vida real, eu praticamente peguei a letra W e a palavra W e tirei o I. Aí ficou W, aí eu juntei com o verso, Dabloverso. Não tem muito segredo, basicamente, é só deixei a minha imaginação correr livre e criar essas coisas. Pois bem, o que tá rolando? Que cartas são essas? Que personagens são esses? Vou contar toda a história pra vocês agora com calma. Como dito antes, tudo começou na dimensão alternativa de Dabloverso, mais especificamente no ano de 2031. Uma neblina misteriosa acaba entrando em contato com o planeta Terra. E como ninguém podia fazer nada para combatê-la, infelizmente, nem mesmo a NASA, todos os humanos foram extintos. Inclusive eu, você e sua mãe, aquela gorda. Mas o mais impressionante disso tudo é que os animais ainda estavam vivos. Não só vivos, como geneticamente modificados. Agora eles podiam andar sobre duas patas, dominar os seus instintos, falar e até mesmo dominar poderes extraordinários, que iam desde superforça, no caso de uns, até resistência ao fogo, no caso de outros. Obviamente, os animais ficaram confusos com aquela mudança repentina, sem a menor ideia do que estava acontecendo. Apesar de toda a euforia, um sentimento de desconfiança também surgiu. Afinal, ninguém ainda sabia o que cada um iria querer fazer com seus poderes recém-adquiridos. Presas passaram a ter muito mais medo de seus predadores do que de costume. E os predadores também tinham medo de suas presas, por incrível que pareça. Esse bicho vai me matar, mano, tô te falando. Esse bicho deve achar que eu vou matar ele. Assim. Eu vou, mas não é pra ele saber. Eu sou tímido. Diante disso, eles perceberam que precisavam de um líder. Alguém que comandasse durante aquela nova fase que o planeta Terra estava vivendo. E como era de se esperar, ninguém conseguia entrar no consenso. Sempre parecia existir alguém mais merecedor que os outros animais para assumir o cargo. Sendo assim, a única solução que eles encontraram foi se dividir em tribos, cujos integrantes tinham características em comum, tanto em poderes quanto em espécie. E foi a partir desse contexto que surgiram o que eu chamo de tribos elementares, que no caso, surgiram 4 até esse momento. Eram as 4 tribos dos elementos da natureza, do fogo, da terra, do ar e da água. Cada tribo tinha o seu próprio capitão, além de uma elite, que são os 5 membros mais relevantes de cada uma dessas tribos, e também são os únicos que usam armaduras ou trajes diferenciados. E apesar de cada um deles desempenhar uma função diferente, todos eles tinham um objetivo em específico. Chegou a hora de apresentar cada um deles. Na tribo do fogo, composta unicamente por felinos, temos o destemido leão Raigon como capitão. Dessas 4 primeiras tribos dos reinos de Dabloverso, a tribo do fogo é a única com objetivos realmente malignos. Eles desejam fundar um reino onde todos os felinos são venerados e os demais animais não passam apenas de servos. A tribo da Terra tem sua elite formada apenas por animais terrestres e de grande porte. Liderada pelo imponente rinoceronte Rudan, essa tribo adota uma postura mais neutra, visando unicamente o seu próprio bem. Ou seja, enquanto cada um estiver no seu canto, tudo ótimo. Por outro lado, a tribo do ar é a mais pacífica de todo o Dabloverso. Liderado pelo corajoso capitão Kiran e composta unicamente por aves, a tribo do ar deseja estabelecer um reinado de paz entre todos os animais. Por último, mas não menos importante, tribo da água, liderada pelo misterioso tubarão Kaelo
e composta unicamente por criaturas marinhas, a tribo da água tem um objetivo completamente diferente. O que eles mais desejam é obter a coroa elemental, um artefato misterioso escondido nas profundezas do oceano, as quais só eles sabem da existência. Como deu para perceber, cada tribo tinha objetivos, pensamentos e filosofias completamente diferentes. E isso por si só já era motivo suficiente para causar encrencas, principalmente por parte da tribo do fogo. Mas nunca aconteceu nada que eles não pudessem resolver. Porém, em uma investida de Raigon contra a tribo da água, que sempre ficava quieta, sem muita participação nos conflitos, ele ficou sabendo da existência da coroa elemental após Velix se infiltrar na base de Kaelo. Não demorou muito para que todos os outros animais também ficassem sabendo dessa coroa, e que aquele que a colocasse na cabeça teria poder ilimitado, reinando sobre todos os outros animais, podendo escolher entre estabelecer um reinado de paz ou de caos. Nesse momento, uma corrida pela coroa começou. Ninguém descansaria enquanto não a encontrasse. Mas apesar dos esforços, ninguém conseguia chegar a lugar algum. Se eles realmente quiserem a coroa elemental, precisarão de um plano melhor. Ou talvez, novos aliados. E é isso, essa foi a primeira parte da história dos Reinos de Dabloverso, a primeira de 3. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido a história, os personagens, as tribos. Eu curti bastante, e a meta para eu trazer a segunda parte dessa história aqui no canal não vai ser de likes, mas sim de comentários. Se 2 pessoas pedirem pela segunda parte, eu trarei ela aqui, com certeza. Não se esqueça de comentar, falar o que você achou da história, o que você achou de tudo isso aqui. Vou adorar ler os comentários, as opiniões das pessoas. Também vou estar sabendo aí no que eu posso melhorar para as próximas histórias que eu vou trazer aqui. No mais, é só isso. Eu sou o William e nos vemos no próximo vídeo.